Deixa eu corrigir aqui, João Corrêa. Professor, vamos falar um pouquinho aqui da guerra da Ucrânia. Reuniões em busca de uma saída diplomática para o conflito têm sido realizadas, embora sem alcançar o objetivo. Biden chamou Putin esta semana de criminoso de guerra. Quais as implicações disso, hein? Olha, então, Nonato, realmente a fala do presidente Joe Biden durante a semana foi muito enérgica, foi uma fala muito forte. No primeiro momento, ele disse que Putin era um criminoso de guerra. E, em seguida, a Casa Branca fez uma declaração dizendo que o presidente falou isso tudo com o coração, mas o próprio Antony Blinken, que é secretário de Estado da Casa Branca, do governo americano, ele reiterou o posicionamento do presidente, dizendo sim que o russo é um criminoso de guerra. O governo da Rússia soltou uma nota dizendo que as declarações vindas de um presidente, do presidente dos Estados Unidos, elas eram, acima de tudo, inaceitáveis e imperdoáveis, e que isso não ficaria, no caso, impune. Importante dizer também que ontem, na quinta-feira, houve uma reunião no Capitólio, uma espécie de almoço anual, os amigos da Irlanda, o presidente americano sempre participa, e o Joe Biden voltou a reiterar de que o Vladimir Putin é um criminoso de guerra e também usou outro termo, disse que, acima de tudo, ele também era um bandido. É importante que o mundo entenda que, por agora, existe toda uma questão diplomática que também não pode ser descartada, 100% descartada. Vai ser muito ruim se nós chegarmos a um ponto em que não haja mais o diálogo do ponto de vista diplomático, que os canais de comunicação sejam implodidos. Isso sim poderia ser um problema por agora. Só a título de curiosidade, para os ouvintes que nos acompanham, eu acho muito interessante explicar isso. Algumas pessoas perguntam, João, o que é um criminoso de guerra? O que é cometer um crime de guerra? É o seguinte, existem algumas regras, alguns combinados, que até mesmo numa guerra têm que ser respeitados. Então, durante um conflito armado, por menor ou maior que ele seja, um hospital ele não pode ser atacado. Alvos civis não podem ser atacados. Um soldado ferido, um médico, um enfermeiro, a própria imprensa que faz a cobertura do conflito. Aí o que é que acontece? Ontem ou anteontem, na cidade de Mariupol, é uma cidade marítima ucraniana, na beira-mar do Azov, o exército da Rússia bombardeou um teatro, o Teatro de Mariupol. Só que nesse teatro tinham crianças, mulheres e idosos que não estavam participando, que não estão participando diretamente do conflito, e a notícia que chegou para a gente é que muitos morreram. Também ficamos sabendo, acredito que você, ouvinte, também, que cerca de 10 ucranianos foram metralhados, foram mortos a sangue frio, também nessa região, porque estavam numa fila comprando pão. O exército russo mandou que eles voltassem para casa, eles disseram que não voltariam, estavam aguardando pela comida e por isso foram mortos. Então, crimes de guerra, Vladimir Putin seria um criminoso de guerra. Esse termo pode se aplicar a qualquer pessoa que viole esse conjunto de regras. Não acredito que ele seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Há um Tribunal Penal Internacional responsável por esse tipo de julgamento. Foi o mesmo tribunal que julgou o Slobodan Milosevic, aquele líder da antiga Iugoslávia, recentemente, inclusive, mas a Rússia não reconhece o Tribunal Penal Internacional. E o Vladimir Putin, ele jamais iria viajar para a Holanda, para o tribunal, para ser julgado, ou ele também não iria mandar representantes. Hoje também, o senhor falou, não sei, hoje tem uma reunião por telefone entre Estados Unidos e China. Zelensky tem criticado a China por não interferir e condenar a ação da Rússia, não é isso? Olha, é verdade, Donato. É o seguinte, a China é uma grande potência global, segunda maior economia do mundo, segundo maior orçamento militar do planeta. A China, alguns meses atrás, soltou um comunicado junto com a Rússia, dizendo: temos uma aliança verdadeira, forte, China e Rússia, e nós condenamos a OTAN. Porém, até agora, a China ainda não se posicionou do ponto de vista militar. A China não enviou soldados, não enviou armas. A China segue
observando o conflito para saber a melhor forma de se posicionar. Eu acredito fortemente que a China não vá, por agora, embarcar nessa aventura militar do Vladimir Putin. Tá? A China também não quer ficar ao lado de um país que iniciou uma guerra que vem durando e vem sendo bastante criticada pela comunidade internacional. Ficar ao lado da Rússia hoje é ficar ao lado do isolamento. Eu tenho a impressão que a China não quer. E há uma expectativa, porque agora, no final da manhã, o presidente da China, o senhor Xi, vai ter uma reunião com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e os americanos vão pressionar a China para que a China se posicione condenando esse ataque da Rússia na Ucrânia. A Rússia já disse que não abre mão, não é uma guerra, não abre mão dessa intervenção militar na Ucrânia, que é para tirar o nazismo do país e toda aquela retórica, né, mentirosa do presidente Putin, diga-se passagem, mas a China condenou a Rússia no sentido de ser contra a violação de fronteiras. A China disse que a violação de fronteiras, a guerra era um péssimo caminho, mas não houve ainda uma posição oficial. Podemos ter alguma novidade até o final do dia, a China que se posicionou neutra diante das Nações Unidas. Tem ouvintes também, os internautas estão participando, e a Mércia Maria Moura Batista dizendo, ele tem sotaque de pernambucano, ele é de Pernambuco, né, professor? Sou de Pernambuco, sou recifense. Adoro Ceará. Que bom. Deixa eu só fazer uma última questão aqui, desse encontro aí. Se acontecer reuniões diplomáticas cessando, paralisar, houver uma trégua, a pergunta de internauta, o que é que pode ocorrer com a figura de Vladimir Putin? Ele pode ser punido? Olha, pelo direito internacional, Vladimir Putin poderia ser julgado por crimes contra a humanidade e por crimes de guerra no Tribunal Penal de Haia, que fica na Holanda. Só que a Rússia não reconhece o tribunal e eu tenho a impressão que o Vladimir Putin não iria para lá. Ele também não pode ser julgado à revelia. O cenário que eu vejo, Vladimir Putin cada vez mais isolado, poucos países dispostos a recebê-lo no próprio território, com exceção da China, com exceção da Síria, talvez a Coreia do Norte, Eritreia, mas a Rússia está muito isolada. O que eu vejo é uma Rússia isolada, com dificuldades econômicas, cada vez mais autoritária e uma perspectiva de que possa, sim, existir uma revolução dentro da Rússia, a população pressionando por uma mudança governamental e, de repente, Vladimir Putin, que já tem 69 anos, ele possa, pouco a pouco, ir abandonando a cena política nacional e a geopolítica internacional. Ontem, Vladimir Putin fez uma declaração muito forte, muito forte. Ele disse que o russo de verdade apoia a intervenção. O russo de mentira é uma quinta coluna do Ocidente. E esse russo, ele precisa ser cuspido como um inseto que entrou em nossa boca. E que também a sociedade russa merece uma autopurificação para que se livre dos traidores da pátria. Isso foi dito pelo presidente Vladimir Putin no dia de ontem. Foi um discurso muito incendiário, um discurso muito estilo Joseph Stalin. Isso é um sinal de que ele vem perdendo a batalha pela popularidade. Ok, está chegando aqui um telegrama. Ataques russos atingem capital ucraniana e arredores de Lviv. Sinal de que não há trégua, pelo menos por enquanto, nenhuma tentativa da Rússia querer parar com o conflito, não. Até o próximo encontro, professor. Bom dia. Obrigado, Nonato. Obrigado, Ceará. Um grande abraço, pessoal. Grande abraço. Toda sexta-feira, 10 em ponto, Minuto Geográfico. 10h12. Minuto Geográfico, com João Correia. Idealiza. Somos o espelho dessa cidade. Fazemos conexão com o Ceará e o mundo. Todo dia é dia de se ouvir Jangadeiro Band News. No rádio,